Olá, que ótimo estar aqui de volta hoje no podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo. E hoje eu estou com uma convidada ultra especial, que é a Marta Mitico, nossa parceira há muitos anos, aí, quase 15 anos, dentro da Câmara Portuguesa, desde que ela já fundou a empresa dela, que é a BR Visa, já se associou com a Câmara e continua aqui fazendo muitos negócios dentro do nosso ecossistema e trazendo também muito conteúdo, que é muito importante para a gente. Marta, obrigada por ter aceitado o meu convite, obrigada por estar aqui hoje para dividir com a gente um assunto mas tão atual sempre, né? Desde o começo ali da nossa parceria com BR Visa e Câmara Portuguesa, a gente sente que esse assunto nunca sai de moda, né? Graças a Deus, Karine, minha presidente querida, uma honra, uma alegria muito grande estar fazendo esse podcast com você. Muito obrigada pelo convite e uma alegria muito grande estar aqui com a Câmara Portuguesa, que é a Câmara do nosso coração, a Câmara que a gente tem um carinho muito especial, que nos prestigia e que faz negócios com a gente há todos esses anos. Obrigada a você. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas que assunto é esse que não sai de moda nunca, né? E o assunto não poderia deixar de ser vistos, cidadania portuguesa, Golden Visa, né? São assuntos que estão sempre muito latentes aí dentro da nossa Câmara. Muitos associados procuram a gente, às vezes para internacionalizar negócios, como vocês viram no último episódio, ou às vezes também para estar mais próximo da cultura portuguesa, para entender quais são as oportunidades de trabalho, mas para tudo isso precisa de ter ou a cidadania, ou o visto de trabalho, ou alguma possibilidade de se manter em Portugal por mais tempo. E é o que a BR Visa faz, né? Então, primeira coisa que eu queria começar com você hoje, Marta, é saber um pouco sobre a cidadania portuguesa. Porque eu acho que é um assunto aí que a gente escuta muito nos jornais, né? Os pedidos, ainda pode ser feito pedidos para a cidadania portuguesa, sim ou não? Quem é elegível a isso? Então, eu queria saber um pouquinho de você, como funciona para a gente tirar uma cidadania portuguesa? Então, acho que é muito importante ter, primeiramente, o conceito da cidadania. Então, qual é a diferença entre cidadania e autorização de residência? A cidadania é o direito político de uma pessoa para que ela possa votar, morar, residir, ser um cidadão português. E quem pode ser um cidadão português? Quem nasce em Portugal, quem é filho de português, quem é neto de português, quem é casado com português. Então, esses são os cidadãos elegíveis a terem cidadania portuguesa: filhos, netos, cônjuges ou aqueles que residem em Portugal há mais de 5 anos. E, Marta, quais são os documentos que eu preciso para dar entrada à cidadania, né? Muita gente me pergunta, que documento é esse? E eu preciso morar em Portugal para tirar a cidadania portuguesa? Então, essa é uma coisa maravilhosa que a legislação portuguesa faculta ao cidadão português, àquele que queira obter a cidadania portuguesa. Primeiro, ele não precisa residir em Portugal para requerer, nem para fazer o processo de cidadania portuguesa. Ele pode estar em outro país e requerer a cidadania portuguesa. Quais são os documentos? Ele precisa comprovar, através de certidões de nascimento de seus antecedentes, de seus ancestrais, de que ele tem essa ancestralidade portuguesa. Então, se ele é neto, ele vai ter que comprovar, através da certidão de nascimento do seu avô, que ele é efetivamente um cidadão português. Então, ele vai ter que tirar uma certidão atualizada, com menos de 1 ano, apostilar essa certidão e comprovar que ele é efetivamente neto de um cidadão português. E aí fazer uma mini árvore genealógica, chegar até ele para comprovar essa relação com o avô. Se for filho, mais fácil. Ele vai pegar a certidão de nascimento do pai ou da mãe, né? Também apostilar essa certidão e comprovar essa descendência portuguesa para formalizar o documento. Obviamente, junto com isso, existem alguns documentos formais, como antecedentes criminais, para provar que ele não tem qualquer precedente criminal. Então, isso é um documento padrão. Sua certidão de nascimento, são documentos básicos que se exigem internacionalmente em qualquer processo de autorização de residência, de nacionalidade, que são documentos padrões. Então, não são complexos, mas são documentos básicos para
se obter a nacionalidade. E Marta, digamos que eu sei que meu avô era português, mas eu não tenho muito a rastreabilidade desses documentos. Existe aí algum órgão, ou a própria BR Visa, que presta algum serviço de história? Como que a pessoa que acha que poderia encontrar esse documento e não tem, poderia ir atrás disso? Então, o que é muito comum? A pessoa acha que ele é de uma cidade, nem sempre é daquela cidade, então tem que se fazer pesquisas em conservatórias ou buscar o assento desses avós. Então, existem empresas especializadas que fazem essas pesquisas, que fazem esse rastreio e localizam essas certidões. Tudo está registrado, é plenamente possível localizar e não tem ancestral que tenha sumido. É tudo muito bem documentado, é possível se localizar e é factível. Então, existem empresas fidedignas, adequadas, todas certinhas e a gente localiza todo mundo. Então, nós não fazemos isso diretamente. Nós contratamos uma empresa especializada em Portugal e ela localiza esse descendente. Mas vocês prestam essa consultoria, Prestamos essa consultoria, o custo é até que razoável, então às vezes demora um pouquinho, então às vezes pode demorar lá 2, 3 meses, mas é absolutamente factível. Então ele diz, eu acho que é de Setúbal, aí não é de Setúbal, é de Sintra, mas se faz em Portugal, não é tão grande. F, né? Mas se localiza e é possível. Então nós não tivemos nenhuma na nossa história ninguém que não tenha encontrado o seu ascendente. Legal, muito bom saber. E aí você tocou num assunto que eu acho que muitos devem estar se perguntando, é um pouco até polêmico, quanto tempo dura, quanto tempo demora para eu tirar essa cidadania? Então, é uma questão de oferta e procura, tá? Lá atrás, algum tempo atrás, conseguia-se, a primeira geração, o filho conseguia a cidadania em 3, 4 meses. Hoje em dia, esse prazo para o filho tem sido alguma coisa de pelo menos 8 meses a 1 ano. Já o neto tem demorado 2 anos a 3 anos. E o marido, o cônjuge, entre 3 e 4 anos. E explico, o número de pedidos é assim absurdo. E as conservatórias são muito pequenas. Portugal é um país pequeno, são 10 milhões de habitantes, é metade da cidade de São Paulo. Então, o número de pedidos de brasileiros fazendo cidadania é assim descomunal em proporção ao número de servidores disponíveis para fazer esse trabalho. Então, a fila só está aumentando e crescendo. Então, o prazo tem demorado. Embora as autoridades portuguesas tenham transformado todos os processos em processos digitais, tenha tentado automatizar o processo, ainda assim os processos têm se alongado em função da alta demanda. Então, aquilo que outrora, lá 3, 4 anos atrás, demorava 6 meses, hoje, em termos reais, tem demorado um pouco mais, mas sai e você vai ter a sua identidade portuguesa, o seu passaporte, isso sempre dá certo, sempre dá certo. Muito bom. E aí uma pergunta que muita gente me faz e eu sempre falo, bom, eu acho que eu não tenho muito conhecimento para falar e eu acabo indicando alguém para falar como você, se eu for para Portugal, ficar lá um tempo, eu consigo acelerar, como existe em alguns outros países? Vai acelerar se eu passar 2, 3 meses em Portugal, esse processo? Não. Diferentemente, e aqui dá para fazer uma comparação com o modelo italiano. No modelo italiano, existem aquelas autorizações em que você residindo obtém uma nacionalidade, tem a opção de você estar residindo, fazer algum tipo de pedido ou você pleitear diretamente. Para Portugal não existe essa alternativa e os pedidos são individuais, diferentemente do modelo italiano, que toda uma família pode fazer um único processo. Em Portugal os pedidos são individuais, são personalíssimos. Então primeiro você faz do pai, depois você faz do filho, você não pula gerações. Os pedidos são personalíssimos e individualizados. Então é 1 a 1 que é feito o pedido de nacionalidade, tá? E não adianta ir para lá. Não adianta ir para lá, a fila é a mesma, vai estar lá aguardando junto com todo mundo, não adianta acelerar, os conservadores serão extremamente gentis, você vai ficar na fila para ser recebido e vai aguardar como qualquer outro.
Qual é a grande vantagem? Você pode estar aqui no Brasil, acompanhando digitalmente, olhando no site, acompanhando o processo. Então, você não precisa estar lá, não precisa ir lá para receber a sua a cidadania. Tá? Já no Brasil, por exemplo, a pessoa precisa estar aqui para receber a cidadania. Em Portugal tem essa grande vantagem. Você não precisa estar morando lá para ser o cidadão do Brasil, precisa estar. Então, a grande vantagem é que você pode ter um procurador para protocolar o seu processo, você pode ter alguém acompanhando o seu processo e você próprio pode acompanhar o processo digitalmente. E não precisa estar residindo, nem ir lá para retirar. Você retira aqui no consulado, mais próximo da sua residência, o seu passaporte e a sua identidade. Ou seja, é uma grande vantagem. Facilidade. Precisa ter serenidade, Total. paciência, ter uma assistência gabaritada, de confiança, para você poder acompanhar esse processo. Com certeza, com a própria BR Visa. Claro. E a gente, né, eu também tenho sempre ali me questionado, eu tenho uma cidadania portuguesa, ótimo, então as pessoas perguntam, dá para eu trabalhar em qualquer país da União Europeia? Eu posso residir em qualquer país? E quanto tempo isso demora? Eu peguei a cidadania hoje, amanhã eu já mudo para o país, para um outro país se eu quiser? Como que funciona? Então, a comunidade europeia permite o livre trânsito de cidadãos que tenham uma nacionalidade portuguesa. Então, se eu tenho uma nacionalidade portuguesa, eu posso residir em qualquer país da comunidade europeia. Então, eu tenho livre trânsito pela comunidade europeia no dia imediatamente posterior ao que eu tiver o quê? O passaporte, a identidade. Então, não só viajar pela comunidade europeia, mas, por exemplo, todos os direitos pertinentes a um cidadão português. Por exemplo, não precisar de prévio visto para viajar para os Estados Unidos. Uhum. Então, o cidadão português apenas faz o agendamento pelo ESTA para ir para os Estados Unidos. Um cidadão português tem livre trânsito por toda a zona Schengen, pode residir em toda a zona Schengen, o que facilita também a sua empregabilidade, a sua função, digamos, de comando em alguma empresa, por ter a facilidade de trânsito em diversos países. E hoje também tem alguns acordos bilaterais entre Estados Unidos e Portugal em relação a investimentos também, exatamente, né, Marta? Exatamente, investimentos, a criação de empresas, a facilidade para fazer esse intercâmbio entre empresas portuguesas e americanas. Então, isso também é extremamente conveniente para fazer o investimento. Muitas vezes, como cidadão português, é mais fácil do que como cidadão brasileiro. Sou uma neta, peguei a nacionalidade portuguesa, posso passar automático para os meus filhos? Sim. Posso passar automático? Sim. E qual é o limite de gerações? Não tem limite se você for quem estiver passando. Então, eu sou neta, eu passo para minha filha. A minha filha passa por sua filha e assim subsequentemente. Ah, tá. Então, se interrompe uma geração, tem limite? Por exemplo, bisavô e meu avô não pegou? É neto. É neto? Sempre até o neto. Neto. Então, se eu sou neta e meu pai não pegou, eu posso pegar? Sim, até agora, o neto. Se foi meu bisavô e meu pai não pegou, então não tem como. Isso, é até o neto. Até o neto, legal. E aí eu caso com um português. Tenho a nacionalidade direta se eu caso aqui no Brasil? 3 anos. Você teria que estar casada com português por 3 anos para ter a nacionalidade portuguesa. E casada aqui ou tinha que ser casada lá também? Nos dois, quer dizer, você basta estar casada com português. Tá. Seja aqui ou seja lá, comprovou que você está casada, você pode requerer a cidadania portuguesa. Contudo, em Portugal, você precisa atualizar o seu status civil. Então, toda a sua situação civil precisa ser atualizada. O seu casamento, o fato de ter filhos, se descasar. Então, toda a sua situação, viuvez, tudo precisa ser atualizado e civilmente lá também. Então, o casal aqui tem que homologar o seu casamento lá. Separou aqui, tem que fazer a homologação da separação. Ficou viúva, tem que homologar a viuvez lá. Então, a sua situação civil precisa ser atualizada lá para que não tenha qualquer prejuízo para os filhos, netos e todas as demais gerações. Meu avô é português, peguei a nacionalidade portuguesa, mas casei com um brasileiro. Esse meu cônjuge também tem direito à nacionalidade? Desde que vocês estejam casados por 3 anos, ao cabo de 3 anos ele faz jus ao pedido de nacionalidade portuguesa. Basta que estejam casados 3 anos. 3 anos também, muito bom. E o
custo disso? Quanto que custa um processo para um neto? Um neto, eu descobri que meu avô é português. Quanto que no total é o custo de um processo desse? Depende muito, porque a taxa não é tão onerosa. A taxa é em torno de 245 euros hoje para neto. Tá. Mas aí o que depende? Dos documentos. Depende qual é a quantidade de documentos que eu tenho, que eu preciso, digamos, requerer certidões, quantas certidões, se eu preciso ajustar alguma certidão, por exemplo, o nome está completamente errado da avó portuguesa na certidão de nascimento da mãe dessa, então eu preciso retificar, então eu vou ter acertos documentais para serem feitos, então o custo pode mudar de acordo com a sua situação documental. Então, em linhas gerais, eu teria que prover 3 certidões. Né? E atualizar essas 3 certidões e apostilar esses 3 documentos e o custo de um trabalho de imigração. Mas vai depender da situação documental de cada caso. Se teriam que ser feitas retificações. Nós temos caso, por exemplo, de um cliente que era numa pequena cidade do Piauí que o cartório pegou fogo. Então, para restaurar a documentação e conseguir obter o documento da mãe dessa pessoa que tinha 90 anos, foi um negócio, assim, um esforço hercúleo. Foi muito mais complicado pedir a certidão da mãe do que do avô lá em Portugal, que nasceu em 1800 e alguma coisa. Então, tudo depende da situação de cada família, de cada histórico e de onde vier esse documento, né? Da facilidade de se obter ou não o documento. Ou a grafia. Então, às vezes, trocaram as letras, trocou o nome e o sobrenome, aí você tem que fazer o ajuste e retificar os nomes. Às vezes, a retificação pode ser meramente administrativa em cartório, às vezes precisa ser feita judicialmente. Então, isso pode complicar o processo ou pode facilitar, depende do que for o caso. Por isso que o processo não é assim tão linear, tão simples, vai ter que depender da análise, né? Cada caso é um caso, né? E se você pular já uma geração os nossos avós, né? As certidões eram manuscritas, né? Então a grafia. Vocês entenderam o que estava escrito lá. Os PHs, as letras que eram trocadas, então tudo isso pode complicar um pouquinho a nossa vida. Então tudo depende aí da situação. Algumas conservatórias aceitavam grafias trocadas, porque era óbvio que aquele nome era aquele nome, então havia consistência dos nomes e aceitavam um PH trocado, um Josefina com Josepina, e aceitavam. Lisboa não tem mais aceito isso, então tem exigido retificações. Então agora com a centralização em Lisboa, então às vezes o processo demora mais, não, conserta esse Josefina, arruma, me traga tudo aqui certinho. Então tudo depende como for feita a análise dos documentos. Então, é simples, mas às vezes pode ser complexo. E, Marta, eu posso ter 2 nacionalidades? Eu posso ser brasileira e posso ser portuguesa? E posso ter terceira nacionalidade tranquilamente. Também? Como funciona? O Brasil não faz qualquer restrição a que você tenha dupla, tripla nacionalidade, né? A Constituição teve no passado até uma restrição a que fosse uma nacionalidade por opção, isso caiu, houve uma alteração, uma emenda constitucional que excluiu essa alteração, então você pode fazer jus a todas aquelas nacionalidades a que você tenha direito, por casamento, por residência, por trabalho, então você pode optar. E tanto o Brasil permite a dupla, tripla cidadania, como Portugal também permite a dupla, tripla cidadania. E os filhos, eu sei que a gente já comentou que os filhos têm direito, se eu também já tirei a cidadania, mas é automático isso ou precisa entrar com processo precisa requerer. Também? Então, não é uma coisa automática, né? Então, você precisa... somos portugueses. Então, os nossos filhos, nós teremos que requerer aos nossos filhos, fazer todo o processo para demonstrar a relação que ele tem com os avós, com os pais portugueses, para que eles façam jus à cidadania portuguesa. Marta, quase 15 anos aí você, né, nessa jornada de ajudar pessoas, e assim, você não só vende vistos ou oportunidades, são sonhos, são um novo olhar para a vida, né? Então eu tenho quase certeza que você deve ter escutado milhares de histórias comoventes de pessoas que tinham
um sonho mesmo de poder ir para Portugal? Tem dentro da sua história alguma coisa que te marcou dentro dessa questão dos vistos? Assim, alguma coisa que você fala, nossa, que bom que eu pude ajudar ou essa família ou esse casal? Olha, a gente tem várias histórias muito interessantes, mas eu tenho uma muito curiosa, que é de uma tia de 102 anos, que a família toda imigrou para cá e ela nasceu aqui no Brasil. E todos os demais irmãos eram portugueses e ela queria ser portuguesa. Então, ela acabou nascendo aqui, era a filha caçula, tia Elisa, né? Com 102 anos, ela queria ser portuguesa. E nós, 102 anos, então o que nós fizemos? Fizemos todo o processo dela, ela tinha os nomes trocados, acertamos os nomes, arrumamos o RG dela, a Polícia Federal foi até a casa dela para fazer a retificação do nome na casa dela, porque ela já tinha 102 anos de idade, né? E tudo isso pensando no quê? No filho médico com 78 anos de idade, o neto, juiz, os bisnetos, enfim, que queriam ter a possibilidade de morar na comunidade europeia. Então, pensando nos filhos e netos, ela queria também fazer a cidadania dela portuguesa, porque todos os irmãos eram e só ela que não era portuguesa. Infelizmente, durante o processo, ela faleceu. E nós, na conservatória, nós chegamos a pedir, falamos, puxa, mas aí em Portugal vocês não têm uma prioridade para idosos? Aqui no Brasil a gente tem aí prioridade para idosos. Mas se ela demorou tanto para pedir, é porque não tinha pressa, né? Se ela demorou tanto, então ela pode esperar um pouquinho mais, pedisse antes, né? Foi o que eu vi lá na conservatória. Ela acabou falecendo no curso do processo, né? Então não fez jus à cidadania. Mas o filho de 78 anos de idade ingressou no processo, obteve a cidadania e nós já estamos na terceira geração dos netos dele fazendo a cidadania. Então são todos médicos e o neto já é médico, então também já está requerido a cidadania. Que história linda! Então é uma história muito bonita de persistência, insistência de uma família de Lagoaça. E que quer trazer as origens, né? Porque hoje a gente sabe também que é um privilégio muito grande, né? Eu sou uma pessoa muito privilegiada de saber que o meu 15º avô era dos Açores. São poucas pessoas hoje no mundo que têm o privilégio de saber toda a tua linha, né? Toda a tua linhagem, saber de onde veio. Então, é um privilégio muito grande uma senhora com 102 anos poder também querer entregar isso para os seus herdeiros, né? Então, que história bonita. Eles são de Trás-os-Montes e toda a família já esteve lá, conheceu a vila, né? E hoje a terceira geração está fazendo a cidadania com muito orgulho, muita vontade. E esse filho dela quer agora convalidar o diploma de médico em Portugal. Eu vi hoje na manchete da Folha de São Paulo que uma das maiores dificuldades dos brasileiros é de convalidar o diploma, mas ele diz não, os médicos precisam fazer uma prova, eu passo na prova, né? Ele é um excelente médico, é presidente da Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, então no alto aí de sua muita idade, ele quer aí fazer um exame para convalidar o diploma dele de médico em Portugal. É uma história incrível, assim, realmente inspiradora, e eu acho que tem tudo isso por trás também, né? Quando a gente vem de sonhos também, sim, né? Oportunidades. Sim, é muito né, lindo, tudo tem uma história. Cada um que chega a nós vem com uma história, com um desejo, com uma vontade, com uma perspectiva. E mesmo na Câmara, Karine, é muito interessante que às vezes no almoço eu cheguei a conversar com algumas pessoas e durante o almoço a pessoa, eu vou fazer a cidadania, é mesmo. Então às vezes senhores, né, querendo fazer a cidadania, pensando no neto, pensando nas próprias gerações. Um alto executivo que esteve aqui, que não vou declinar nomes, que é um alto executivo de uma companhia portuguesa, que fala, mas como assim você não é cidadão português? Eu vou lhe dar de presente a cidadania, né? Ele fez a cidadania, a família toda dele é portuguesa hoje, né? Então, por falta de tempo, por falta de prioridade, às vezes, ou quem cuidasse, eu falei assim, eu cuido de tudo, você vai ser cidadão, a mãe é portuguesa, mas ele não é, ele é presidente de uma grande empresa portuguesa, não me conformo, eu faço a sua cidadania, fizemos a cidadania dele, hoje ele é presidente de uma grande companhia, ele é cidadão português, a família toda dele já é portuguesa, então são coisas muito boas e claro que você se sente pertencendo por ser cidadão português, por exibir o seu cartão
azulzinho para exibir o seu passaporte. Está na comunidade. O meu logo sai. Já estou no processo de daqui a pouco eu também vou ser uma cidadã portuguesa. Estou bem animada com isso. Mas falando em oportunidades, falando no futuro, eu vejo que muita gente também vai atrás do Golden Visa. O Golden Visa teve ali um momento de auge, né? Principalmente ali no final, entre 2015 e 2020, né? Ali a gente teve 5 anos ali de muito que se falou do Golden Visa. Você pode me explicar o que é o Golden Visa e quem pode aplicar para isso? Então, os portugueses foram primorosos, foram absolutamente sensacionais com esse Golden Visa e copiados por muitos, inclusive pelos brasileiros com Golden Visa. Então, lá em 2012, acho que foi o presidente Marcelo, né? Ele criou a possibilidade de alguém obter a autorização de residência e, subsequentemente, em 5 anos, a nacionalidade portuguesa com o Golden Visa, ou seja, alguém que investisse R$1 milhão comprando um imóvel de R$1 milhão ou 500 mil com investimento em novos empregos, faria jus à autorização de residência e, subsequentemente, a cidadania portuguesa, né? Então, o que nós tivemos? Um boom de investidores imobiliários comprando imóveis em Lisboa, para quê? Para poder ter a possibilidade de ter o passaporte português e, obviamente, poder ter o livre trânsito em toda a comunidade portuguesa, toda a comunidade europeia, né? Então, tivemos aí um volume imenso de investidores estrangeiros, chineses, russos, Oriente Médio e brasileiros, que formam um grande grupo de investidores, né? Adquirindo imóveis em Lisboa. Nós sabíamos, era óbvio que isso seria uma coisa temporária, que iria haver uma exaustão. Muita gente, as pessoas não queriam residir em Portugal ou ter imóveis em Portugal. Na verdade, o que se queria era esse passe livre pela comunidade europeia. Então, com o tempo, isso foi se alterando, foi se modernizando e hoje, desde 2023, o Golden Visa é aplicado com a possibilidade de se ter ainda a autorização de residência e a possibilidade de ter nacionalidade para investimentos em fundos. Em fundos de investimento, em fundos culturais, em fundos de geração de empregos e não mais em fundos imobiliários, porque também causou um boom imobiliário, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Causando aí uma série até de dificuldades, né? Exatamente, de exaustão. E calhou também, né, Marta? Me corrija se eu estiver errada, calhou também com um boom de turismo de Portugal. E aí, quanto mais oferta ali de imóveis vazios, quando você colocava ali em sites para alocação, não tinha. Com valores muito altos, acabava que aumentou ali também o custo de vida para o próprio português, criando uma dificuldade ali também entre turismo, investimentos imobiliários e o custo de vida da pessoa que mora na cidade, né? Então, isso foi aprimorado, sofisticado e ainda persiste sob forma de fundos. Então, é possível fazer a aplicação através de um fundo de investimento, então não através de um investimento imobiliário, e quem investir pode ter autorização de residência e mantido esse fundo após 5 anos, quer dizer, a pessoa não pode alienar esse investimento, após 5 anos ele pode ter a cidadania desde que mantenha esse fundo. E essa cidadania, eu posso passar para um herdeiro, posso passar para também um cônjuge, pode. É a mesma coisa? Ele também é a mesma coisa, ou seja, eu posso ter o agrupamento familiar para o cônjuge e para os filhos. Muito bom. Então, essas mudanças todas do Golden Visa, você acha, assim, de uma visão sua que está no mercado há muito tempo, você acha que agora o que evoluiu o Golden Visa foi para melhor? Você acredita que isso realmente é importante agora no momento que a gente vive? Com certeza, tanto para Portugal como para o próprio investidor, porque às vezes a pessoa ficava lá com o imóvel era um imóvel ocioso, era algo para ele, mais uma coisa para ele administrar, enquanto que o investimento é uma coisa muito mais fácil dele administrar do que o imóvel. E o investimento, tanto na época do imobiliário quanto agora, eu tenho esse dinheiro, eu fazia o investimento e avisava ou tudo era junto? Eu teria que entrar com o processo do Golden Visa atrelado com esse investimento? Sim. Quer dizer, isso está ligado. Está conectado. Isso.
Você tem que já avisar que você está entrando no processo e fazer um investimento dentro do processo. Isso. Não adianta você comprou alguma coisa Não. ou investiu num fundo. O processo faz parte do processo do Golden Visa a comprovação desse investimento. É uma condição para você requerer a comprovação do investimento naquelas condições, ou seja, para que ele não seja rotativo, que ele esteja efetivamente vinculado a um fundo efetivamente cultural, de interesse para a economia, para a geração de novos empregos. E se eu vendo esse investimento antes dos 5 anos, acabou, perdeu. Perdeu. Não tem mais sentido para... Isso, para que ele tenha a ideia que fique lá no país. Né? Então faz todo sentido, quer dizer, dali a inteligência do negócio, quer dizer, se a pessoa quer morar lá, se a pessoa quer ter a nacionalidade, ele vai fazer aquela aplicação e vai investir no país. Então, isso trouxe uma melhoria, trouxe uma condição muito boa também para Portugal. Então, foi uma sacada, foi uma coisa... Muito legal. Muito legal. E trouxe também, né, traz também diversidade de vários investidores de outros locais para você também... Claro. Eu acho que aí também é uma visão sem dados, mas de forma bem de sentimento. Eu acho que, de alguma forma, também o turismo em Portugal só cresceu tanto porque teve tanto investimento. Mas também tem o seguinte, é que também é legal estar em Portugal. Né? Você tem um monte de gente que faz isso e ninguém vai lá. Né? Então, é que Portugal é um local altamente atraente, é um local auspicioso, é um local seguro, é um local que tem hoje, é o coração hoje de investidores, de turismo, então tem atração. Gastronomia, bons vinhos, praias lindas, segurança, beleza natural, recursos, infraestrutura, então aeroportos cada vez, né, com mais voos. As pessoas viajam, né? Quer dizer, Portugal vem evoluindo gradativamente, então sobre qualquer aspecto em termos de investimento, é alguma coisa realmente rentável, interessante. Então, por isso que também o investidor vai para lá, não é só por conta da residência, quer dizer, um conjunto de fatores que leva a isso. Então, Portugal tornou-se uma atração, quer dizer, uma coisa puxou a outra, mas se tornou um polo de atração, seja pelo turismo, seja pelas condições, seja pela gastronomia, então é o interesse. Outros países tentam fazer isso, outros locais não tem o mesmo. Mas não são Portugal. Não é Portugal. Bom, Marta, o tempo voa aqui, é uma pena que a gente já está aqui quase encerrando aqui o nosso bate-papo. Tinha história aqui para a gente contar por muito tempo e eu queria um dia que, assim, para quem não sabe, a Marta Mitico é conselheira da Câmara, eu agradeço o tempo dela como voluntária em também ajudar a Câmara a crescer, a florescer. Então, ela também sempre traz associados, sempre divulga o trabalho que a Câmara Portuguesa de São Paulo faz. Então, é uma grande honra estar aqui com a Marta, porque, além de ter essa conexão com a Câmara, eu sou uma grande fã do trabalho dela, sei da qualidade do trabalho da BR Visa, sei também do quanto a gente tem associados que elogiam o processo, como foi acolhido de forma humana, né? Então, eu vejo muito essa questão humana da Marta, de entender o problema, e esse exemplo que você deu hoje para a gente aqui só confirmou o que eu escuto de muitas pessoas. E para finalizar, Marta, eu queria aí que você, em uma palavra ou em uma frase, você me falasse o que para você é conectar brasileiros com Portugal através de cidadania ou vistos. O que significa isso para você? É conectar sonhos, conectar recursos, é conectar realidades, levar as pessoas às suas origens, levar as pessoas às suas histórias. Então, é algo extremamente gratificante, a alegria das pessoas, a satisfação das pessoas, né, de encontrarem, de estarem lá com o seu passaporte e conectarem suas origens. Então, realmente é uma satisfação muito grande quando a pessoa recebe seu passaporte, vai fazer sua viagem a Portugal, não é só ter a fila mais curtinha, mas voltar às origens e entrar como cidadão português. Então, é uma alegria imensa você descobrir isso e estar lá na condição de português, é uma volta às origens, né? Então, a conexão cultural entre Brasil e Portugal é algo realmente muito grande. Quem vai com frequência sabe disso, né? Cada padaria que a gente entra em Portugal, a gente se sente no Rio de Janeiro, a gente se sente numa esquina aqui da Faria Lima, aquele azulejinho é tudo igual, né? Então a gente sabe o cafezinho no copo. Então é uma coisa que é a nossa cara, é a nossa história, então é uma conexão muito gostosa. E quando você recebe esse seu cliente, esse seu amigo contando da viagem, isso é algo inestimável, incomensurável. Então é realmente prazeroso ver essa questão da origem.
E a questão da migração, a questão da nacionalidade, é uma coisa que está muito no nosso sangue, né? É uma coisa muito... acho que hoje a gente tem mais portugueses aqui do que lá, né? Então, é uma coisa muito forte e é algo muito gratificante. E estar com você, Karine, também é uma alegria muito grande, porque temos a nossa primeira presidente mulher. É uma honra, uma alegria, algo também numa comunidade como a portuguesa, que é uma comunidade muito tradicional, né? Sempre foi uma comunidade muito masculina, é uma alegria imensa. Como você aceita, como você é querida, como todos te admiram e o trabalho que você tem feito. Então, você não imagina a minha alegria de estar aqui nesse podcast, nós duas aqui, eu e você e duas moças fazendo. Então, é uma coisa muito, muito gostosa ver a sua liderança, a sua carisma, né? E você nos prestigiando, você não imagina como eu fico orgulhosa e como isso nos enche de alegria. Muito obrigada, Que viu? bom. Olha, a Marta não só conecta sonhos, como ela também ajuda a fomentar o que a Câmara Portuguesa faz de melhor, que são os nossos negócios, né? Com a possibilidade dos vistos e das cidadanias, a gente consegue conectar cada vez mais Brasil com Portugal, né? Então é muito bom ter a Marta dentro do nosso ecossistema, ajudando os associados da Câmara Portuguesa de São Paulo a chegarem cada vez mais perto também, empreender, gerar negócios e conectar as duas pontas. Eu queria agradecer a todos pela audiência hoje, convidar vocês a compartilhar o conteúdo. Quem não conhece ainda, não viu os outros episódios, se inscreve no canal do YouTube e muito obrigado pela audiência e logo voltamos aí com muitas novidades entre Brasil e Portugal.